Será que o peso da embarcação realmente influencia demais na hora da navegação? Faz o barco consumir mais combustível, andar menos, muda a estabilidade? Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastan, um dos questionamentos muito grandes que eu recebo é a questão do peso, até porque o nosso processo Fabril é um processo de 100% soldadas em embarcações, embarcação soldada de verdade. E com isso, o barco soldado, a necessidade da construção dele geralmente são de chapas de alumínio de espessura maior do que são em outras embarcações de alumínio. Consequentemente, com a espessura maior, os barcos são mais pesados. E muita gente fica esse questionamento. O barco mais pesado vai dar problema, vai navegar menos, vai consumir mais. Será que isso é verdade? Só para vocês terem ideia, enquanto algumas semi-chatas do mesmo porte da nossa pesam 80 quilos, a nossa geralmente pesa 100, 110 quilos. Então tem um peso a mais, porque ela tem uma estrutura a mais. A gente está falando de um barco bem mais robusto também, para convenhamos, né? Uma das coisas também principais que eu destaco logo de cara para vocês, que sim, o barco mais pesado, ele vai lhe trazer mais dificuldades para transporte. Não estou falando de navegação primeiro, estou falando de transporte. Logicamente, mais peso é mais complicado de você pôr na carreta, você retirar, às vezes você carregar, puxar de um lado para o outro. Sim, o barco mais pesado, ele vai causar mais dificuldade, isso é uma lógica, tá? Mas agora a gente vai falar de um ponto principal, que é o ponto da navegação, na verdade, né? A gente tem que levar em consideração dois fatores: peso da embarcação e peso colocado na embarcação. São duas coisas diferentes que atuam de maneiras diferentes na navegação. Lembrando aqui que eu sempre faço exemplo com embarcações de planeio, ou seja, a embarcação, para chegar a um limiar de eficiência, ela geralmente necessita atingir mais ou menos 20, 22 milhas na média para estar planando. Algumas embarcações menores, a 19, 18 milhas, já estão em planeio, por exemplo, como uma semi-chata nossa de 6 metros ou de 5 metros e meio. Então, o que acontece, né? Quando você tem uma embarcação que é acrescido, por exemplo, o fundo dela é 2 milímetros, você coloca um fundo em 3 milímetros, uma semi-chata tradicional, para dar exemplo, você acresce geralmente 15, 20 quilos no barco. Esses 15, 20 quilos no barco, será que vai dar uma diferença considerável, Lucas? Um dos fatores principais que determina velocidade, consumo, eficiência no geral da embarcação não é o peso. O peso é um dos elementos, sempre destaco para vocês, mas não é o elemento principal. Se não, embarcação de fibra, bass boat principalmente. Você pega um bass em alumínio, ele pesa metade do peso às vezes do que um bass de fibra, tá? E às vezes é até um pouco maior e pesa metade. Porém, o bass de fibra é considerado uma embarcação que navega muito, né? Atinge uma velocidade muito alta e, consequentemente, embarcações que atingem velocidade alta, ela tem uma boa eficiência, uma boa economia, né? Sim, e o que manda é o quê? Hidrodinâmica. Eu sempre falo, o que manda na embarcação é hidrodinâmica. E o que vai dar hidrodinâmica para a embarcação? Efeito de sustentação e tudo mais. São questões de design de casco e trabalho de quilhas, tá? Eu não vou me aprofundar muito na questão de trabalho de quilhas, porque é algo mais complexo e tudo mais, e também tem muitos segredinhos aí. Mas o que acontece? Quando você tem uma embarcação de grau de V contra uma embarcação de fundo plano, a embarcação de fundo plano, geralmente, ela dá uma melhor sustentação. Por isso o pessoal fala, semi-chata anda mais. Se a gente pegar as mesmas medidas, sim, ela vai ter uma melhora de sustentação. Agora, quando você pega um casco diferente um do outro, porém começa a ter um trabalho de quilha, por exemplo, você pega uma semi-chata simples, você pega um casco em V com trabalho de quilha, o casco em V vai andar mais, entendeu? E vai ser mais confortável, convenhamos, né? Até porque não tem plano de correr. Casco em V é muito mais confortável que um casco em quilha. Lucas, mas o casco em V é instável, porque ele não é largo, tá? Se o casco em V não for largo, ele é instável, vira um João Bobo. Então é por isso que às vezes tem esse remeter que o pessoal pensa, uma canoa, uma lancha, ela é mais instável. Não, é porque às vezes faz muito estreita, entendeu? Às vezes coloca um motor grande. E aí, o peso em si, como eu falei na quesito de navegação, não vai lhe atrasar muito. Agora, tem um ponto a considerar, que é o peso colocado na embarcação. Porque o peso que você coloca onde as pessoas sentam, onde tem o tanque, onde estão as baterias, tudo isso modifica centro de gravidade, consequentemente modificando centro de gravidade, modifica estabilidade e navegação da embarcação. Por exemplo, se você tem uma embarcação muito curta, não importa, leve ou pesada, e você coloca muito peso na proa,
vai dificultar um motor mais fraco fazer ela entrar em planeio, ela conseguir gerar alavanca na proa dela e descolar da água, ou seja, fica pior. Então, na maioria dos casos, você tem que deixar um peso de maneira mais centralizado para a popa, não no meio da embarcação. A embarcação tem 6 metros, você bota 3 metros, você bota o peso, o tanque, tudo. Não, você tem que saber distribuir o peso e o peso também de maneira mais baixa, tá? Porque também centro de gravidade mais elevado atrapalha na estabilidade. O que acontece principalmente quando você coloca um motor muito grande numa embarcação pequena? Além de você ter muita potência, você tem muito peso acima da linha da água. Você tem muito peso também cara, tá lá em cima fazendo o barco querer virar um João Bobo, entendeu? Então esse peso, até onde é colocado, às vezes a pessoa coloca um cavalete, se o barco for muito curto com um cavalete, a tendência dele é cavalgar, independente do barco ser leve ou pesado, entendeu? Essa distribuição de carga que vai afetar. Então sempre você tenta colocar o peso mais centralizado para a polpa da embarcação. Tanto também que você pega um berge de fibra, por exemplo, como é que é o design que ele tem interno. Geralmente ele tem uma plataforma de proa grande, justamente porque lá não vai ter peso quase. Tem um tanque às vezes, ou um tanque arraia, né? Um tanque arraia, ou seja, um tanque abaixo do piso central, ou um tanque na proa não muito grande também, para não gerar muito peso, para ficar distribuído da parte do centro mais para a popa. Com isso o barco consegue ter uma eficiência de navegação, entendeu? Não é só o peso. E um fator muito importante do peso é o que? Muita gente faz um barco leve, pequeno, coloca motor grande para andar. O barco geralmente ele anda até 50 milhas, qualquer pedaço de pau anda. Isso é uma coisa que a gente brinca aqui. Botou potência, qualquer pedaço de pau anda até 50 milhas na maioria dos casos. Qualquer pedaço, brincadeira que a gente fala, né? Porque, cara, você colocou motor, você colocou potência, você colocou uma hélice grande, vai andar, cara. Independente do barco, se é um barco tecnológico, com um trabalho de quilha bem pensado, ou se é só um barco pequeno, estreito, você tá com um motor grande e o motor tá sobrando demais, entendeu? Então, esse fator que eu falei para vocês, se o barco é muito leve, quando você começa a ter um trabalho acima das 50 milhas, começa a interferir outro fator, não só a hidrodinâmica, a aerodinâmica do barco. E o barco, se ele não é um barco com lastro, aí, meu amigo, complica. O barco começa a sair d'água, meu amigo. O barco começa a querer alçar voo. O barco não consegue, não tem peso, não tem laço, o barco não tem downforce, entendeu? Então, se o barco for muito leve, geralmente barcos muito leves não são tão interessantes para navegar muito rápido. Ah, Luca, mas tem barquinho leve que navega com 50, com 60 rápido. Sim, mano, isso é um barco de arrancada, isso é um barco para lago. Eu estou falando de um barco que consegue navegar em diferentes condições de rio, de mar e tudo mais, entendeu? Uma embarcação que dá para você navegar durante 3, 4, 5 horas com a sua família. Não estamos falando de barco para dar uma arrancada, barco para navegar no laguinho, entendeu? Estamos falando de embarcação para muito mais coisa, entendeu? Então, se o barco for muito leve, cara, não fica confortável. Eu tiro pelo meu barco. O meu barco, ele é mais curto do que uma Slim, por exemplo. Pesa aproximadamente uns 150 kg a mais que uma Slim, ou seja, muito peso a mais do que uma Slim. Porém, ele navega mais confortável em altas velocidades, entendeu? Não só por conta do grau de veio e tudo mais, mas porque o barco ele tem peso também, ele tem um peso, ele tem um lastrozinho, entendeu? Isso ajuda. Pode perguntar, tem gente que até fala, pô, quando eu tô com um barco que tá lotado, o barco tem um motor grande, tem capacidade de navegar lotado, aí quando o barco tá lotado, ele navega melhor, né? Geralmente mais confortável. Quando você tira o peso, o barco fica também até mais inconsistente, fica mais complicado para você alinhar o barco certinho, para ele navegar certinho, entendeu? Qualquer toque no trim vai causar uma diferença. Então é isso, o barco também tem que ter peso. Tanto que barco, geralmente, cara, barco que corre muito, barco de corrida e tudo mais, 2 fatores eles são. Primeiro, comprido, barco tem que ter comprimento, justamente por causa do trabalho nas ondas e tudo mais, e também tem que ter peso. Imagina um barco a 100, 120 milhas pulando de uma onda para outra, for um barco extremamente leve, vai dar uma cambalhota para trás, entendeu? Então é isso, galera, desmistificando um pouquinho a questão do peso. O peso não está atrelado 100% à questão de velocidade, economia e tudo mais. Então, você pode sim ter uma
embarcação um pouco mais pesada. Porém, se for uma embarcação simples, ou seja, canoa, semi-chata e um barco para carregar, vai sim sentir a diferença de peso. Agora, barcos maiores, lancha e tudo mais, você querer tirar 20, 30 quilos, não vai fazer quase diferença, tá bom? Então, um abração, vá com mais forte, vá de Titã.